Eu sou a Manu Bufara, sou de Maringá, tenho um restaurante em Curitiba que leva meu nome, Manu. Sou do interior, uma menina do interior que foi parar na capital. Bom, isso aí, sou eu. Eu acho que, claro, a vida nos coloca em lugares que a gente também não espera, né? Eu vim de uma cidade extremamente pequena, vim criada no campo e eu não me vejo hoje fora de Curitiba, eu não consigo me ver em outra cidade. Eu acho que é pela rede de produtores que eu tenho, pela vida que eu criei, pelas pessoas que envolvem meu trabalho, não só eu. Eu não consigo me ver fora dali. Eu acho que o meu estado e a minha cidade estão muito ligados ao meu restaurante, ao meu trabalho e a mim mesma, né? Eu acho que o mais importante para mim não me importa onde você vai trabalhar, o que né, se tem estrela, não tem, mas eu acho que é a filosofia de trabalho. E um lugar que foi onde eu hoje não me mostrou muito um caminho que eu gostaria muito de seguir. Meu pai trabalha com agronomia, vem do campo, e eu fui criada, né, nesse meio. E quando eu conheci um trabalho do Noma, acho que não só do René, mas as pessoas que envolvem, né, ali a Dinamarca, o Bolbeck, o Paul Cunningham, essas pessoas me mostraram um caminho, uma filosofia de trabalho muito legal, que é você poder ir no mato, você pegar suas coisas, você ter esse contato. É muito fácil você ligar para um produtor, é muito fácil as coisas chegarem até você, né? No mundo que a gente trabalha hoje é tudo muito rápido, né? Tudo a gente consegue. A gente pode estar em São Paulo, mas nós conseguimos ingredientes da mata da Amazônia. E a gente acabou perdendo um pouco dessa essência de o tempo que demora para você semear, você plantar, você colher, você depender do tempo, da chuva, do sol, né? O que isso pode atrapalhar num prato, né? Na criação daquele elemento, na criação né? Porque eu acho que você não pode ir com uma receita, você tem que esperar o que o produto pode te trazer. Então eu acho que foi um pouco dessa essência que eu trouxe de fora, e isso pra mim é hoje o caminho que eu sigo, a filosofia não só de trabalho, mas de vida, né? Eu acho que influencia muito no relacionamento com minhas filhas, com meu marido, com a comida que você tem na sua casa, né? Porque, né, você abrir a tua geladeira, né, você conhece a pessoa pela geladeira, né? Eu acho que isso é a primeira coisa quando tu chega na casa de alguém, você abre a geladeira, você consegue ver a vida daquela pessoa. E eu acho que isso é o mais importante pra mim, que isso mostra muito de quem eu sou e do meu trabalho. Eu acho que não é uma coisa muito difícil, né? Porque eu acho que tudo é muito ligado, né? A gente tá onde a gente tá hoje, né? Nesse mundo extremamente criativo, cozinha contemporânea, essa cozinha moderna, mas a essência vem de lá, né? A essência da cozinha vem de lá, o corte da cebola, né? Esses dias eu tava na cozinha e eu tinha um garoto que trabalha comigo, meu chefe de produção, tava fazendo uma cebola piquê, pô, fazia anos que eu não via aquilo, né? Os cravinhos todos enfiados e tal. E eu acho que isso é a essência da cozinha, né? Essa tradição é muito importante. A minha avó, uma cozinheirona de mão cheia, né, libanesa, e eu acho que essa tradição, ela foi passar um tempo com a gente, ensinar algumas coisas, e tem uma coalhada que a gente faz no restaurante, né, que hoje a gente faz o queijo e tal, e ela põe o leite para fazer toda a fermentação e tal, o queijo, ela não usa coalho, mas ela amarra a panela num cobertor corta-febre, que, né, tem gente que chama de vários, mas lá em Curitiba a gente chama de corta-febre, e fica em cima de uma tábua de madeira. E daí tu pergunta, pra que isso? Ah, é só assim que dá certo, né? É uma tradição que ela aprendeu com a mãe, que a mãe dela aprendeu com a mãe, e assim vai passando. E eu acho tão bonito isso porque hoje tá dentro da minha cozinha, né? E a gente continua fazendo, porque dá certo desse jeito, então vamos manter essa tradição. Então, esses pequenos elementos são que vão passando. Eu tenho certeza que isso passou pro meu funcionário ou alguém que trabalha no Manu, vai levando isso pra frente. Isso não vai deixando se perder igual uma corrente. Então acho que isso tá muito ligado e eu dou muito valor a isso. Eu acho que essas essências
mostram um pouquinho de cada um, né? É muito legal você ser moderno, é muito legal você misturar, mas tem elementos que não precisam ser misturados, né? Eles contam uma história por si só, né? Então acho que isso que é o mais importante de todo esse. Eu sou muito, me lembra muito, me recorda muito. Eu acho que você conseguir fazer um jantar, você ter uma memória gustativa de infância ou de qualquer coisa, num jantar de 20 pratos, a pessoa ter uma memória de um prato, para mim eu já fico muito feliz que isso aconteça. E eu acho que a memória traz muito para mim, memórias da minha avó cozinhando, de receitas de infância, de sabores, que a gente tenta replicar e que aquilo não sai, aquele gosto parece que tá ali, né? Mas ele não vem. Então são coisas que me trazem receitas e preparos que isso estão dentro da minha cozinha. Eu acho que essa memória gustativa é o que a gente leva pra frente, é o que a gente não esquece. Tem restaurantes que a gente lembra que fazem 10, 15 anos que comeu, mas nossa, aquilo era muito bom, era muito bom. Então isso que é, pelo menos é o que eu tento passar para as pessoas que vão jantar no Manu. Ele ter essa memória anos para frente, que seja de um elemento, seja da manteiga, seja do pão, seja de algum prato. Né, no menu que a gente tenha uma coisinha dessa é uma felicidade tremenda, né? Tem lugares que a gente lembra, né, que você chora, que te emociona a refeição. E que você lembra de um prato, que seja do molho, de alguma coisinha que aquilo, né, ficou e aquilo marcou. E eu quero muito e faço isso, né? Trabalho para isso, para poder marcar a vida das pessoas. Marcar com uma memória que ela lembrou da infância dela, que aquilo trouxe um aconchego, um amor, algum sentimento que faça com que aquele jantar seja memorável.